Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e nesse vídeo eu vou fazer o vídeo sobre a retrospectiva 10.000. Exatamente, eu queria agradecer a todos vocês que ajudaram o nosso canal a crescer, e hoje nós chegamos aqui, como você está vendo, a mais de 10.000 inscritos no canal. Hoje, que coincidentemente é dia de eleições no Brasil, e a gente tem trabalhado também nesse sentido. Pois bem, nesse vídeo eu queria falar um pouco para vocês sobre o próprio canal, sobre a própria existência do canal, o que motivou a existência do canal. Eu queria falar também sobre os comentários que vocês têm colocado, inclusive agradeço que a participação de vocês está sendo bastante forte aí com os comentários dos canais. E aí eu vou mostrar uma breve análise sobre o canal, o crescimento do canal e, claro, eu vou falar a fonte de inspiração do canal Notícias Comentadas, que é o filme Matrix. No finalzinho, pessoal, a gente vai fazer uma pequena alteração de nome do canal. Não vamos tirar o Notícias Comentadas. É só porque a comunicação entre vocês e eu, ela tem que ser facilitada, por exemplo, através de um nome só. E eu tenho uma inspiração aí, já que a gente é baseado aí no filme Matrix. Então eu tenho uma inspiração, vou fazer uma pequena mudança de nome para melhorar a comunicação entre a gente. Então chegamos à primeira parte, que são os agradecimentos. E aqui eu vou fazer que nem cantor de música sertaneja, forró, rock, todo esse pessoal que canta aí. Sem vocês, isso aqui não seria nada. Esse negócio, essa conversa toda aí. Mas é verdade mesmo. O canal do YouTube, para crescer, ele precisa de audiência. E vocês têm ajudado bastante nisso. Porque o crescimento do canal, eu não sei comparar aí com outros canais. Mas o crescimento do canal está muito forte. Olha, teve tempo aqui que nós chegamos a mais de 400 inscritos por dia, e isso eu acredito que é muito forte. Mas, repito, eu não tenho base de comparação com outros canais, até porque a minha concentração maior é com o que está acontecendo aqui com Notícias Comentadas. Em comentar as notícias dentro do contexto, como é o lema do nosso canal. Mas eu queria fazer um agradecimento especial aí a todos vocês que participam, comentando, e aqueles que fazem os comentários de forma mais assídua, tanto o pessoal que pende para um lado como para o outro, tanto o pessoal que pende para a esquerda como direita, o pessoal do centro, de cima, de baixo. Aqui a gente não tem ideologia de partidária, não é bem assim. A gente comenta as coisas mais por uma questão humana, só que essa questão humana, por exemplo, questão do aborto, questão da necessidade social, os problemas sociais, isso fatalmente faz com que a gente seja taxado como sendo petralha, como sendo de esquerda, né? E inclusive também peço a compreensão de vocês no uso dos termos. E é uma forma até irônica e não pejorativa de falar, o pessoal da esquerda chamar de petralha e o pessoal da direita chamar de golpista, de coxinha ou alguma coisa assim. Isso é irônico, isso não é pejorativo da minha parte. Então, a gente, de fato, não temos ideologia. A gente precisa o quê? Analisar a nossa sociedade, no caso, eu analiso a nossa sociedade partindo do princípio, por exemplo, sem ler a Bíblia da esquerda ou a Bíblia da direita. Eu vou ter uma opinião própria sobre determinado assunto. E eu acho que deveria ser assim para todo mundo. Eu não vou pegar a Bíblia de ninguém e sair fazendo o que tem na Bíblia de lá. Não é bem assim que funciona. Coincidentemente, a gente é muito taxado como sendo de esquerda, como sendo da turma dos petralhas. Tudo bem, essa taxação não tem problema. Só que quando a gente começa a falar sobre capital e economia e é preciso ter ganho, a gente também é xingado pelo pessoal da esquerda como sendo capitalista. Isso é uma coisa que também não vai mudar assim tão cedo. Então, você nunca consegue agradar todo mundo e você sempre agrada bastante pessoas. É dessa forma. Mas eu queria dar os meus agradecimentos aí especiais ao Eudes Henrique, ao Franklin Limeira, Velbert Almeida, mas também o pessoal da oposição, que faz oposição aos nossos vídeos, que ajuda também bastante a melhorar a nossa opinião crítica sobre a gente mesmo, como o Max Joel, que está sempre xingando a gente. Obrigado, Max, seus xingamentos são úteis também. Né? Mas aqui também o Ange, o Desespero da Direita, um abraço aí para você, o Tiago Alencar, Luciene Guimarães, o Elbert, o Luiz Carlos, Aparecida Rodrigues, Stephanie Lúcio, Sulamita Carvalho. Tem muita gente, eu agradeço a todos vocês. Hein? O Carlos Magno, aqueles outros vários canais também que comentam com o nome Fora Temer Brasil, as suas outras variações.
o Djalma Silva, Rejane Lima, Ander White, enfim, são muitas pessoas que a gente tem que agradecer. Obrigado também por estarem compartilhando os nossos vídeos. Eu vou dar uma olhada aqui rápida no comentário, nos últimos comentários que nós tivemos, e vou explicar uma coisa a vocês. Nós falamos sempre que o nosso canal não tem censura. E é fato, não tem censura. Já está configurado assim para que todos os comentários sejam aprovados. Contudo, o próprio YouTube ele retém para análise alguns comentários, como você está vendo aqui na tela. Comentários publicados, foram aprovados previamente. Aí tem outros que eles colocam aqui, retidos para análise. No momento não tem nenhum. Né? E tem os outros aqui, ó, prováveis e spams. Como eu já provei agora há pouco, não vai aparecer nenhum. Mas tem uns, por exemplo, que a pessoa coloca um link. Ele cai aqui nessa pasta do prováveis e spams. Ou então ele repete o mesmo comentário em mais de um vídeo. Aí ele cai novamente aqui. Aí eu tenho que entrar nessa página. Muitas vezes ele separa para esse aqui. Às vezes eu acho que até que é enganado. Ele coloca ali e não deveria estar ali. Mas ele coloca isso aí. Então não pensem que eu estou censurando ninguém. Eu não vou censurar ninguém por ser da direita, por ser da esquerda, por ser radical. O pessoal do Bolsonaro, que a gente às vezes dá uma batida mais forte aí no Bolsonaro. Não pense que eu estou censurando o comentário de vocês por ser radical. Pelo contrário, a minha intenção é justamente mostrar à sociedade que a gente é formado não somente de pessoas que têm uma opinião mais equilibrada, mas também tem os outros que têm opiniões mais radicais. Eu não chamei de desequilibrado, tá? Eu chamei de mais radical. Radical para um lado, radical para o outro, radical de esquerda, de direita, enfim. Tem opinião mais radical. Esse povo também é preciso que a gente compreenda que existe esse radicalismo na nossa sociedade. Então, por isso que eu acho importante esses comentários também estarem publicados. Aí, bom, eu tenho aqui, por exemplo, o comentário do Eloy Bornancin. Esse cara que fala deve ser um mandado de Lula, fala dos lacaios da Dilma. Vou responder aqui alguns comentários de vocês. Não, pessoal, não tem nada a ver com Lula, nem com a Dilma, nem com ninguém. Nosso canal não é pago pelo PT, não está sendo desviado dinheiro do governo para pagar nosso canal. Não tem nada disso. É porque, assim, a gente também tem opinião própria. Essa opinião própria é baseada nos fatos que a gente vai mostrando para vocês no decorrer dos vídeos. Agora, não é por isso que só quem tem opinião própria são as pessoas que são bancadas pelo PT. Não é bem assim. Entenda que existe diferença de opinião. Quem criou isso aqui tudo, Deus, Alá, ou sei lá o que criou isso aqui tudo, ele criou a gente dessa forma. Cada um tem uma cabeça e cada um pensa por si, cada um tem uma opinião. Nós temos opinião própria, no caso eu tenho opinião própria, mas não é por isso que eu recebo dinheiro do Lula. É uma coisa que eu acredito. Senão não dedicaria tanto tempo fazendo vídeos e tentando conversar com vocês sobre determinados assuntos. O Valdo Moraes me dá aqui os parabéns pelos 10 mil inscritos. Obrigado, Valdo. Sem a ajuda de vocês, a gente não consegue crescer. Conto com vocês para que isso continue assim crescendo. Ele faz um comentário aqui também que eu acho relevante, que ele diz que eu devo me manifestar de uma forma mais neutra, já que o canal está ganhando tanta importância, está crescendo tão rapidamente. Mas, Valdo, é assim, a gente nunca consegue ser neutro o suficiente. Quando você é neutro, por exemplo, você está aqui um caso de um pedófilo que, sei lá, estuprou uma criança de 2 anos, nós temos um vídeo sobre isso. Se eu me comporto de forma neutra falando sobre isso, há quem seja mais, digamos, que vai ter uma opinião mais crítica a respeito, ele vai dizer que eu estou sendo, digamos assim, partidário por não criticar um camarada desse, ou não achar isso uma situação deplorável. Então, não há como a gente ser neutro o suficiente para todo mundo. Porém, o que eu tento preservar? Quando eu falo minha opinião própria, eu deixo isso bem claro. Ó, isso aqui é minha opinião própria, o que eu acho. Agora, quando eu falo de fatos, o que a maior parte, mais de 95% dos nossos vídeos são baseados em fatos, então isso não é opinião. Isso são fatos. A gente comenta ali aqueles fatos. E na sequência, cada fato é como se fosse um ponto. A gente vai ligando esses pontos para no final fazer uma análise geral realmente de uma notícia dentro de um contexto. Isso eu acredito que não tem como ser, não é possível a gente ser neutro o suficiente. Porque dependendo do ângulo em que a pessoa está olhando, dependendo da posição partidária dela, ela vai achar que a gente está defendendo alguma opinião. Então, entendo, agradeço o seu comentário, é válido, porém, acredito eu que não seja possível de fazer.
Então, temos outros canais aqui, o PSDB dizendo que é um câncer. Tem o pessoal da direita também que é bem-vindo aqui, né? Tem o pessoal que compartilha links aqui, como eu falei para vocês. Eu procuro, às vezes eu vejo o que tem dentro desses links. Tem gente que promove o seu próprio canal, muitas vezes eu também publico, não tem problema. Isso aqui é uma democracia onde a gente pratica uma outra coisa que é muito importante, a tolerância. Você ter opinião diferente da minha não significa que eu vou ter que matar você ou que vou ter que mandar prender ou xingar você. Não significa nada disso. Só significa que você tem uma opinião diferente, você vai defender os seus pontos de vista de uma determinada maneira e eu vou de outra. O nome disso é democracia. Qualquer coisa contrária a isso é tirania, é ditadura e não é o nosso caso. Então a gente respeita as opiniões de quem quer que seja, mesmo que ela seja uma opinião extrema. Voltando aqui à análise do nosso canal, nós vamos falar aqui, olha, o nosso canal de fato ele começou aqui nesse período do dia 14 de março de 2016. Antes disso tinha alguns vídeos publicados, só que eles tinham baixíssimas visualizações. De repente eu publiquei algum vídeo aqui nessa data, 16 de março, e aí ele começou a crescer, teve 7.000 visualizações. Depois eu comecei a investir mais tempo e o canal está crescendo a partir de então. Então nós temos aqui, olha, mexer aqui nesse botão, nós temos 6 meses de canal e nesses 6 meses de canal, basicamente, nós temos os nossos 10.000 inscritos. Como eu falei para vocês, não sei se é muito, se é pouco, se é natural, não sei. O fato é que os vídeos são motivados por uma vontade própria. Como eu falei para vocês, não existe nenhum recurso, um fundo. Outro dia até comentei com vocês que às vezes eu paro de fazer vídeos porque eu saio e vou fazer o meu trabalho, né? E no meu trabalho muitas vezes eu tenho que viajar, não tenho acesso à internet, então fico uma temporada sem fazer vídeo, como foi agora em julho de 2016. Então tive fora, não tive acesso à internet, não tive como fazer os vídeos. E a motivação do canal é isso, é uma questão puramente do que eu acredito, do que eu leio das notícias, e eu digo, eu vou passar essa mensagem para frente, que é para a gente compartilhar isso e dividir opiniões e quem sabe também ajudar na formação de opiniões que são baseadas em investigação. Agora, qual a inspiração do nosso canal? A gente analisa notícias e tenta ligar pontos. A inspiração do nosso canal vem daqui, ó, do filme Matrix. E nesse ponto eu gostaria de agradecer também ao nosso ouvinte aí que criou o banner do Notícias Comentadas, né? Ele tanto criou para o nosso canal do YouTube, como também para a nossa página do Facebook, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então nós temos uma página aí no Facebook, Notícias Comentadas, onde a gente também publica os nossos vídeos para que vocês possam compartilhar de forma mais tranquila, mais fácil. Mas afinal de contas, o que é o filme Matrix? Por que eu me inspirei nesse filme Matrix para a gente criar o canal? Em primeiro lugar, pessoal, eu acho o filme Matrix muito massa, muito bacana. Tem aqui a figura do Neo, e tem o Morpheus, e tem uma série de outras coisas. Quem não viu, quem não conhece esse filme, eu aconselho a ver. E o filme Matrix, a base dele é o seguinte: é como se a sociedade vivesse em uma Matrix que foi escrita por alguém. E essa pessoa tem o controle sobre tudo que acontece nessa Matrix. A realidade vivida pelas pessoas que estão dentro dessa Matrix, ou seja, de toda a sociedade de um modo geral, ela é definida, ela é também escrita pela pessoa que criou a própria Matrix. Ou seja, o que as pessoas acham, o que elas pensam, o que elas fazem, o que elas consomem, tudo isso é definido por alguém antes. No caso do filme, quem criou a Matrix. Então, a figura do Neo tem aí uns revolucionários liderados pelo Morpheus, ou em português como se fala. Então, que ele conseguiu sair dessa Matrix, ele conseguiu enxergar essa estrutura, e daí ele faz um processo revolucionário. E dentro disso ele busca aí alguém dentro que está na Matrix, não acordou ainda, digamos assim, né? E aí ele acha o Neo. Na verdade ele tinha um outro nome, depois que ele
passou aí a sair da Matrix, aí ele recebeu o nome de Neo, e a partir disso eles organizam esse processo revolucionário para conquistar sua independência. Esse enredo de filme, ele nos leva à seguinte coisa. Quando a gente começa a analisar economia e política, não só no Brasil como no mundo inteiro, você começa a ter a sensação que realmente você vive em uma espécie de Matrix. Porque tudo o que acontece no mundo é baseado nessa coisa de política e economia. São dois poderes muito fortes que andam juntos e sempre brigando. E sempre estão um tacando pau no outro, os políticos estão acusando os empresários acusando os políticos, mas eles só andam de mão dadas. Então, eles criam tudo o que você vê. Por exemplo, eles são muitas vezes dono da mídia. O que aparece na mídia, os valores que são passados à sociedade em novelas, em filmes, em tudo mais, isso tudo é decidido por eles. Antes, já que eles são donos da mídia, eles têm influência na mídia, muitas vezes são donos, então eles decidem o que o povo vai ver. Eles que criam modinhas. Por exemplo, se você vê uma novela e tem uma determinada modinha lá, isso também é permitido por eles. Essa coisa de futebol, de entertainment, sabe? Tudo o que passa na televisão, tudo que lhe rodeia é criado por ele. Tudo isso cria um comércio e aí toda a sociedade é meio que manipulada. Por que eu não usar essa palavra? Manipulada por eles. Imagine uma sociedade que você tem independência financeira e você não precisa mais trabalhar para pagar o seu aluguel ou pagar seu apartamento, para comer, nem nada disso. Você tem simplesmente dinheiro. Você não precisa consumir o que está na televisão. Você pode fazer férias o tempo todo, você pode trabalhar o tempo todo, mas só que você não precisa nada disso. Como você seria como pessoa? Eu acredito que nesse ponto você se redescobriria. Você descobriria os seus valores de fato e se tornaria uma nova pessoa. Essa seria a libertação dessa Matrix. Porque você não vai chegar do trabalho cansado, aí liga a televisão, senta lá no sofá, liga a televisão e vai consumir aquelas informações que estão sendo colocadas por você meio que na marra. Você não tem controle do que você vai ver. Você só tem controle de ligar e ligar a televisão. Na internet isso também funciona. Você não tem muitas vezes o controle, a não ser que você pesquise. Então o canal Notícias Comentadas, ele se preocupa com essa pesquisa. Percebendo que ninguém faz isso, então a gente partiu aí para fazer essa pesquisa. No YouTube tem muitos formadores de opinião. O que eu percebi é que esses formadores de opinião, eles leem, por exemplo, escutam uma determinada coisa que eles consumiram na Matrix e saem formando opinião baseado em PN, em nada. Baseado na vivência dele, que ele não pode aplicar para outras pessoas. Se uma pessoa de classe alta ou classe baixa, ele não pode aplicar a todo mundo. Só pode aplicar ao grupo de pessoas que seriam mais ou menos na mesma categoria dele. Então, percebendo isso, me veio a vontade de colocar nos vídeos o contraditório. A contradição das notícias com realidade e vice-versa. Para que você desperte, para que as pessoas, né, na minha humildade, repito, isso aqui não é uma imposição, mas é para que as pessoas despertem a curiosidade da investigação, porque hoje é um momento extremamente propício para isso. Na televisão você não pode investigar, mas na internet sim, você pode digitar e pesquisar e encontrar tudo o que você quer. Você pode formar opinião hoje baseada muito mais na realidade que você consegue identificar. Lembrando que a realidade também é relativa. Cada um vive a realidade que ele acredita que é a realidade dele. Se é uma pessoa pessimista, a realidade dela com certeza é diferente de uma pessoa que é mais positiva. Então, realidade também é relativa. E tudo isso nos lembra a esse filme Matrix. Essa é a nossa inspiração e daí, quando eu criei o canal, eu coloquei rapidamente o nome Notícias Comentadas e nesse momento eu queria fazer uma pequena alteração. Continua o nome Notícias Comentadas, só que eu vou mudar aqui a forma como vocês vão se comunicar diretamente comigo. No caso, com o canal Notícias Comentadas. Muitas vezes a pessoa escreve lá no comentário: "Ô, Notícias Comentadas, tudo bem, não sei o quê". A figura que representa todo esse processo investigativo no filme Matrix é a figura do oráculo. Então, no filme Matrix, representado aqui por essa mulher,
Na verdade, é mais de uma mulher, né? São duas mulheres aqui, porque ele muda, dependendo da versão do filme. Tem 3 filmes, então do segundo para o terceiro filme, ou no segundo filme, ele muda a figura do oráculo. Então ele diz que teve que mudar de roupagem ali, no caso, pegou um outro corpo para continuar fazendo o trabalho. Então o oráculo é aquela figura que investiga mais a fundo. A pessoa vai lá buscar o oráculo e daí o oráculo dá pistas para ela mais ou menos da realidade que está envolvendo aquela pessoa. Uma coisa interessante do oráculo também é que ela diz que a decisão você já tomou. Você foi lá perguntar a ela, mas você já tomou. É aquela coisa de conceito previamente formado, o tal do pré-conceito. Muitas vezes você vai para a internet, você já carrega o preconceito com você. Entenda o preconceito não como necessariamente uma coisa negativa, mas você já carrega essa opinião, você já tem essa opinião formada. Você vai na internet e busca coisas que se identificam com ela ou não. O que não se identifica com o seu conceito previamente formado, normalmente você critica. E o que se identifica, você elogia. Então, esse pensamento que a decisão você já tomou antes, também é perfeitamente adotado aqui por mim, no caso aqui pelo canal Notícias Comentadas. Pensando nisso, na figura do oráculo, e para facilitar a comunicação de vocês comigo, eu vou fazer uma pequena mudança. O banner, tudo mais continua a se chamar Notícias Comentadas, só que aqui o nome do canal, eu vou colocar agora o nome Oráculo. Oráculo, como vocês estão vendo aqui. Tá? E a partir de agora vocês vão poder se comunicar aqui com o canal Notícias Comentadas utilizando esse nome aqui, Oráculo. Vou apertar aqui no OK. A partir disso, alterar nome no mundo real, as pessoas mudam de nome, por isso o Google limita a quantidade de vezes que você pode fazer isso. Em todo o serviço, o Google é interessante para levar algum tempo até serem aplicados. Então, alterar nome, isso vai ser mudado então agora para Oráculo. Como o próprio Google falou, isso deve levar algum tempo para que aconteça. Vou recarregar aqui a página, vamos ver. Esse nome aqui, olha, provavelmente vai mudar, Oráculo. Tá? Vou recarregar aqui a página. Pronto, já mudou. Então, continua sendo Notícias Comentadas. Ali embaixo vai ficar Oráculo, para que a gente então tenha uma comunicação facilitada. Lembrando que o nome Oráculo não tem nada a ver aqui com religião, nem com nada disso. Vou explicar bem aqui o nome para vocês. Olha, Oráculo, bem aqui tem no Wikipedia, falando sobre oráculo. E daí ele diz aqui uma frase que é o seguinte. Oráculo. Ele diz aqui o seguinte: oráculo em caráter de significado etimológico, a resposta dada por uma divindade à questão pessoal através de artes divinatórias. Não é esse o significado que a gente quer. A gente quer isso aqui, olha. Bem aqui. Todavia, nos dias de hoje, ele é igualmente atribuído a um objeto ou meio pelo qual alguém possa obter respostas para um esclarecimento maior. Esse conceito é o nosso conceito, então, para o canal Notícias Comentadas, que a gente passa a utilizar a partir de agora. Tudo bem? Pois bem, pessoal, o vídeo ficou muito grande novamente. Eu agradeço a compreensão de vocês, mesmo que dizem que não tem problema do vídeo ficar grande, mas eu acho que estava na hora da gente fazer uma prestação de contas, aqui, um esclarecimento com vocês, para que vocês entendam todo o conceito do canal. Uma última coisa é que eu não apareço nos vídeos. E isso deve permanecer assim por um certo tempo. Eu não teria problema nenhum de me mostrar nos vídeos, mas como eu expliquei já em um outro vídeo, não é a questão principal aqui do canal Notícias Comentadas. A principal aqui, o nosso foco, não é o meu rosto, e sim são as notícias que a gente vai comentando e ligando os pontos para formar um contexto mais completo. Por isso, nesse momento, eu não vou mostrar o rosto. Eu acredito que no momento propício, lá para frente, quem sabe quando a gente tiver aí uns 500 mil assinantes no canal, aí a gente pode marcar alguma coisa aí e fazer essa aparição em público, lembrando que isso não é o foco principal do canal. Tá certo? E nesse ponto, pessoal, eu vou finalizar como eu finalizo sempre os meus vídeos. Eu agradeço aí a audiência de todos vocês. Continuem, por favor, nos ajudando a crescer. O canal está indo muito bem, obrigado. Com a ajuda de vocês vai ficar ainda melhor. Meu muito obrigado a vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!